Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, estou aqui de volta, dando continuidade ao estudo desse livro, a parte 2 da história de José. Peço perdão por qualquer fundo que sair aí, tá? Mas eu estou aqui trazendo para você a continuidade desse estudo. Espero que esteja edificando a sua vida. Bom, parte 2, José do Egito. Aquele ato de brutalidade dos irmãos de José mudou para sempre a história do Oriente Médio. A partir desse momento, a vida do jovem sonhador se tornou uma sequência bem-aventurada de fatos e duas palavras vão ser constantemente usada para demonstrar os acontecimentos da vida de José. Mão e prosperar. No Egito, Potifar, que era capitão da guarda de Faraó, comprou da mão do vendedor de escravos, Gênesis 39:1. O Senhor estava com José, Gênesis 39:2. De maneira que Potifar percebeu a prosperidade que alcançou na sua casa por meio da gestão do jovem rapaz. Como resultado, Potifar colocou tudo o que possuía nas mãos de José, Gênesis 39:4. E, mediante essa decisão, Potifar prosperou ainda mais. A Bíblia diz que José era de belo porte e tinha um rosto bonito. Gênesis 39:6. A esposa de Potifar sentiu-se atraída por José e procurava continuamente seduzi-lo. Gênesis 39:10. José, no entanto, embora estivesse longe do seu lar e da sua família, sabia que não estava longe do seu Deus. E permanentemente fiel ao seu Senhor e a Potifar, não aceitando as propostas da mulher de Potifar, por ser pervertida contra Deus. As tentativas de sedução continuavam até que, em certo dia, quando não havia ninguém em casa, além de José e da esposa de Potifar, provavelmente ela mesma providenciou a saída de todos os seus empregados a fim de alcançar seu propósito, e ela o agarrou pela roupa. No entanto, José resistiu firmemente à sua tentativa e fugiu, deixando a roupa na mão da sua senhora, que, mortificada e furiosa, vingou-se chamando os criados para eles e para o marido. Mais tarde, ela afirmou que José tinha tentado agarrá-la. Fugiu quando ela gritava, quando ela gritava por socorro. Estranhamente, José não foi de pronto executado pela alegada investida, como era costume da época. Na cultura egípcia antiga, uma acusação desse nível levaria o escravo diretamente a uma condenação de morte. Curiosamente, José foi apenas preso. Ou porque Potifar estimava muito a José, ou porque o fato de Potifar conhecer bem a sua mulher com quem tinha se casado não o deixou acreditar plenamente nessa história. Mais uma vez, uma peça de roupa de José fora usada em um falso testemunho, porque lá atrás nós lemos, que foi a túnica que ele recebeu do pai, foi usado para falsificar a morte dele. E agora a peça de roupa que ficou na mão da mulher, de Potifar, também foi usada para falsificar, para mentir contra José, dizendo que ele
tinha tentado contra ela, né, tentado seduzi-la. Mais uma vez, então, uma peça de roupa de José fora usada em um falso testemunho que provocaria uma reviravolta na vida do preferido de Jacó. Novamente, ele era prisioneiro, Gênesis 39, 20. No entanto, também, desta vez, o Senhor era com ele, Gênesis 39, 21. De maneira que José encontrou favor diante do seu novo superior, Gênesis 39, de 21. Gênesis 39 e 21, 4. José conquistou a confiança do carcereiro, de tal maneira que todas as tarefas da prisão ficaram nas mãos de José. Gênesis 39, 22. E, novamente, o texto nos diz que o Senhor fez com que ele prosperasse. Gênesis 39, 23. Não importando em que mãos a vida de José estava colocada, no final era sempre nas mãos de Deus que ele estava, e era a mão de Deus que o livraria e o faria prosperar. Você entendeu isso? Não importa em que mão você está. Finalmente, o importante é você entender que a mão que te dirige, a mão que te conduz, a mão que te abençoa, a mão que escreve a tua história é a mão de Deus. Amém? Quando estava na prisão, José entrou em contato com funcionários da corte real e interpretou os sonhos que o copeiro do rei e o padeiro do palácio tivera em uma mesma noite, de forma que José interpretou o sonho deles, e assim sucedeu. O copeiro foi perdoado e reintegrado no cargo, e o padeiro foi executado. José tinha 28 anos nesta época e ainda permaneceu preso por mais 2 anos. Quando José tinha 30 anos de idade, Faraó teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar. O copeiro se lembrou da interpretação do sonho e do seu sonho feita por José, e então foi convidado à corte do rei. Antes de aparecer na presença de Faraó, no entanto, José se barbeou, banhou e colocou vestes novas. Mais uma vez a veste aí, né? Gênesis 41, 14. Cada momento da sua história, uma nova vestimenta. Muito provavelmente o Senhor vai te dar vestimenta, história. Deus tira a velha, dá a nova, tira a velha, dá a nova, para reescrever um novo tempo em sua vida. Os sonhos de Faraó incluíam sempre Rio Nilo, incluíam sempre o Rio Nilo, o gado que pastavam ao longo da sua margem, os grãos que fizeram daquele país o celeiro do mundo mediterrâneo. Interpretação de José indicava que 7 anos de fartura seriam seguidos de 7 anos de escassez. José então seguiu que deveria ser feita provisão por 7 anos ruim, recolhendo-se 1/5 de toda a produção obtida nos anos de abundância. O rei, impressionado com a sabedoria com a qual Deus havia abençoado José, o nomeou como superintendente sobre todo o Egito. Gênesis 41, 39. O 39. O segundo em autoridade sobre todo o Egito. Gênesis 41, de 39 a 44. Esta função é bastante conhecida graças a alguns documentos encontrados no Egito, e no Antigo Oriente o seu ocupante recebia o título de vizir. O vizir era o principal funcionário administrativo da corte e era encarregado do tesouro, da justiça, da execução de todos os decretos reais, função hoje comparada a um primeiro-ministro. Numa reviravolta completa de sua sorte, o jovem hebreu descobriu que todo o reino do Egito estava em suas mãos. Vamos continuar na terceira parte da história de José no próximo vídeo. Até lá, fique conosco, não perca essa história abençoada.